Sejam todos muito bem-vindos. Um dia abençoado aí para todos nós. Muita força para a gente superar todo o desafio. Muita sabedoria, sensibilidade para a gente superar toda a complexidade que nos cerca no dia de hoje. E hoje nós vamos começar aí falando sobre esse tema: traumas na infância e suas repercussões na vida adulta, traumas na infância, caminhos para a elaboração, caminhos para o crescimento. Todos nós temos muitos sonhos, muitas aspirações, muitos desejos legítimos e que nem sempre conseguimos realizar por causa das nossas dores, das nossas feridas, das nossas angústias, das nossas experiências passadas. E nós vamos estar aí fazendo um percurso. Nós vamos falar sobre esse tema muitas vezes. É claro, nessa live a gente não vai ter o tempo, obviamente, de tratar exaustivamente sobre o tema, mas nós vamos trazer aqui alguns caminhos. São vários caminhos que nós podemos fazer e que devemos fazer para superar essas dores, essas feridas, esses traumas. E hoje eu vou estar começando a falar sobre isso, né? Apontando um pouco esses caminhos. Tem muita coisa. Enquanto eu estava aqui hoje pela manhã pensando sobre o que eu poderia estar falando, eu separei aqui mais ou menos uns 20 itens. Vamos ver se hoje a gente trabalha aqui com uns 4 ou 5, né, que eu julgo muito importantes. Bem, esse é um tema que obviamente que não tem um nicho de destinatário, de público, né? Todos nós, em níveis maiores ou menores, temos as nossas questões do passado. Trazemos as nossas dores, as nossas memórias, temos os nossos recalcamentos, aquilo que empurramos para o inconsciente, aquilo que o nosso eu escolhe recalcar porque dói, porque essas memórias, esses pensamentos, esses acontecimentos de alguma forma provocam dor. E aquilo que provoca dor nós recalcamos, aquilo que provoca dor nós preferimos não lembrar, aquilo que nos causa angústia nós colocamos lá nos porões do inconsciente. Cristina, queridos, então vamos começar a pensar um pouco sobre essa temática, e hoje a gente vai começar a fazer uma exposição. Na live passada eu confesso que eu tinha preparado algo e a gente foi por um caminho um pouco distinto do que eu preparei e foi sensacional. A gente tem que dar espaço para a criatividade, para a inovação. Eu penso dentro da caixa e temos que pensar fora da caixa, simultaneamente, né? Aliás, tudo que a gente faz aqui é a partir dessa perspectiva e deste olhar binocular, né? Um olhar binocular não é um olhar apenas a partir de 2 perspectivas, mas de uma perspectiva plural, né? Portanto, a dialógica é polilógica, porque existe muitas maneiras de pensar e observar o mesmo objeto, o mesmo fenômeno. Isso é muito importante. E vai ser isso que a gente vai estar fazendo aqui, né? A gente passeia um pouco pela psicanálise, a gente passeia, né, pela psicologia positiva, pela comportamental, pelo existencialismo, pelo humanismo de Maslow, de Roger, com o qual eu me identifico muito. Trabalhamos com o consciente, com o inconsciente, das representações psíquicas inconscientes, com o nosso repertório, né, inconsciente, mas também trabalhamos com a nossa volição, com a nossa vontade, com o comportamento, com o desejo de fazer conscientemente aquilo que sabemos que temos que fazer para mudarmos os nossos comportamentos. Queridos, todos nós que estamos hoje aqui, nós somos portadores de sonhos, de desejos, de ambições. Lembrando que não devemos de modo algum confundir ambição com arrogância.
A ambição é um desejo legítimo de ter um casamento melhor, né, uma vida financeira melhor, de termos um crescimento contínuo na vida, de sermos mais felizes, de sermos mais realizados, né? A ambição não é apenas legítima, como é necessária. É a ambição que nos faz mover-nos, é a ambição que faz com que a gente cresça. E não se confunde, né, com ganância. A ganância olha para si mesmo e apenas para o seu próprio umbigo. A ganância tem uma dimensão egológica, né? A ambição, ela olha para si, portanto é egológica, mas também olha para o outro, é ecológica. Portanto, todos nós temos muitos desejos, queremos ser felizes, queremos ser realizados, nós queremos fazer o que a gente ama de verdade a nível profissional, né? Estudamos, escolhemos uma carreira, escolhemos uma atividade profissional e queremos ser felizes, nós queremos desfrutar de uma paz interna, de harmonia existencial, queremos ter amizades sólidas, queremos ter amigos de fé, nós queremos ter irmãos, camaradas, nós queremos ser realizados no amor, nós queremos encontrar uma pessoa com a qual nós podemos construir e partilhar um projeto comum de família, um projeto de conjugalidade, sonhamos com os nossos filhos, queremos viver relacionamentos autênticos, verdadeiros, todos nós queremos viver com saúde, com vitalidade, isso é absolutamente natural, legítimo. Nós queremos deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, queremos ser melhores pais, melhores cônjuges, esposas, melhores amigos, né? Queremos realizar muito dos nossos sonhos, nós queremos viver o nosso potencial criativo, queremos fazer da vida tudo o que ela pode ser, nós queremos viver com saúde e com liberdade financeira. Em síntese, nós ansiamos ser autorrealizados. Nós queremos viver com intensidade, com propósito, com sentido. No entanto, todos nós somos frutos das nossas relações com as figuras parentais. Essas relações com as figuras parentais, elas podem nos marcar de maneira muito profunda e pode, de algum modo, deixar muitas dores, muitas marcas. Deixa eu só pegar aqui, né, o meu esboçozinho. Pronto, para nos ajudar. Então, todos nós temos as nossas relações com as figuras parentais que, de algum modo, vão produzindo algumas dores. Hoje nós sabemos que a amígdala não é a amígdala aqui, tá? A amígdala, nosso cérebro, ela é a depositária, é o centro cortical que é a depositária de muitas das nossas memórias, de muitas das nossas feridas. Ali ficam armazenados eventos, pensamentos, sentimentos, cenas que de alguma forma podem trazer muita dor. Aliás, a palavra trauma, né, no grego, tem o sentido de ferida. Muitos acontecimentos têm este potencial de produzir muitas feridas. Na minha história, não é incomum os pacientes sonharem que estavam com algumas feridas, não é incomum, né, algumas pacientes acordarem, dormirem e acordarem com algumas feridas nas costas e às vezes no corpo, porque na realidade a corporalidade e o psiquismo são coisas absolutamente inseparáveis. Por isso que existe aquilo que nós chamamos de eu-pele. A sua pele é uma expressão externa do seu ambiente interno, do seu mundo psíquico, do seu mundo, né, consciente, inconsciente, de tudo que é depositado ali. Aliás, eu costumo dizer que uma pessoa sadia existencialmente tem uma pele mais sadia, porque a pele, ou seja, este aparato externo reflete muito do que acontece a nível psíquico,
Por isso que é muito comum problemas de pele, graves problemas de pele. Eu já cuidei de vários pacientes, né, que iam viver a vida inteira em dermatologistas, mas não iam curar muito dos seus problemas de pele. Porque este problema de pele é apenas, né, algo externo. Então, cuidar apenas do externo não vai trazer a solução para a sua ferida, né? Ou seja, esta ferida na pele, esta ferida nos lábios, esta ferida no olho, esta ferida nas costas, essa ferida na perna, esta ferida, eu já cuidei, por exemplo, de pacientes que perderam a mãe e criou-se uma ferida exatamente na perda da mãe, e aquela ferida não se fechava, né? Não tinha como, né? Remédio, tratamento dermatológico, é terapia, é cuidar desta ferida. Esta alma está dizendo: eu me recuso a fechar esta ferida, eu recuso a elaborar esta dor, eu não estou dando conta, eu não consigo superar. Por isso, daí as feridas, daí os traumas. E que é importante que a gente entenda que não é o acontecimento em si, na infância, que é o promotor do trauma. Ele, é claro que ele é um originador do trauma, mas o que vai definir efetivamente o trauma é como cada sujeito viveu aquele fato, aquela experiência. O mesmo fato pode produzir traumas, feridas em um e não pode produzir em outro. Portanto, é como cada sujeito viveu. Nós somos únicos. Aquilo que me afeta pode não afetar o meu irmão, aquilo que afetou o seu irmão pode não ter afetado você. Essa é uma das razões pelas quais, né, é comum muitos filhos que viveram situações traumáticas, separação dos pais, violência doméstica, um abuso sexual, né, coisas desta natureza, e alguns viveram essas experiências de uma maneira, outros viveram de outra maneira, e cada um vai lidar com aquele fato de acordo com uma multiplicidade de fatores, a sua idade, a sua estrutura psíquica, o seu temperamento, a maneira como ele se via no mundo, e etc, etc, etc. Mas o fato é que, de modos diferentes, nós somos vítimas, né? E a amígdala, que guarda todas essas experiências, né, que ali são depositadas todas essas cenas, todas essas... traumatizou, colocando medo, arremedando, né, nomeando de um apelido que pode ser traumático, né? Então, tem crianças que carregaram ao longo da sua história estigmas na fala dos pais, né? Ele é muito tímido, ou tem um traço característico. Tudo isso, de algum modo, vai sendo ali armazenado. Os conflitos vividos, perdas, decepções, ansiedades, palavras ditas. As palavras têm uma capacidade esmagadora de nos ferir, palavras malditas, né? E tudo que nós experienciamos, de algum modo, vai sendo depositado. A nossa memória, né? O nosso psiquismo vai captando todas essas experiências e ali vai condensando, vai elaborando. Por isso, o que determina a maneira como nós ouvimos o outro, a fala, como nós percebemos o mundo, as experiências à nossa volta, como nós nos enxergamos, como nós enxergamos o outro. Por exemplo, esses dias uma seguidora, né, falando que alguém diz para ela assim: fulano, não, um rapaz, falou que eu sou uma pessoa de várias faces. E ela colhe aquilo como algo negativo. E eu pergunto para ela: quem disse que isso é negativo? Ele pode estar elogiando você. Ou seja, você é uma pessoa que tem várias faces, não é uma pessoa estática. Eu ontem sou diferente de hoje, amanhã vou ser diferente, né, de hoje, por aí vai. Então isso não significa necessariamente ser algo negativo. No entanto, experiências passadas podem ver elogios
como algo depreciativo. E aí, quando nós ouvirmos um elogio como algo depreciativo, nós começamos a tratar o outro a partir deste olhar, que o outro está me depreciando. E quando eu me relaciono com o outro que me elogia como se estivesse me depreciando, ele vai acabar me depreciando porque eu me comporto de uma maneira inapropriada. Eu acho que o sujeito está me depreciando quando ele está me elogiando. Eu mudo a minha interação com ele. Ao mudar a minha interação com ele, ele muda comigo. Por isso, nós temos tantas dificuldades em ser felizes no amor, em ser felizes na amizade, em ser felizes nos nossos projetos, em sermos mais harmônicos, em ganhar mais dinheiro, em ser mais produtivo. Por quê? A nossa história individual, as lentes através das quais nós vemos o mundo, acabam, de algum modo, estabelecendo um nível de comportamento que vai trazer determinados resultados. Por isso que é tão importante a gente entender que nós precisamos trabalhar com essas questões do passado, com essas feridas do passado, feridas que estão inflamadas, feridas mal curadas, tudo quanto é tipos aí de terapia, né, que nós temos aí tudo quanto é tipo de trabalho, de treinamento, de desenvolvimento humano, que quer dar conta de feridas que não cabe ao coach, ao desenvolvimento humano e determinadas terapias que, na minha percepção, podem trazer muito mais dor, que podem reforçar muito mais o sintoma do que trazer efetivamente cura. É aquilo que David Bohm nos alerta para a doença do pensamento no século XXI. Superficialidade para lidar com a problematicidade humana, para lidar com a complexidade humana, com uma fórmulas mágicas de how to do, né? Superficialidade, simplismo, imediatismo para lidar com as questões tão complexas. Como eu tenho dito aqui inúmeras vezes, para todo problema complexo existe uma saída simples, elegante e absolutamente errada. Por isso é importante que a gente tenha em mente que todas essas questões não podem ser tratadas com simplismo, com imediatismo, com superficialidade na maneira de lidar com as coisas. Portanto, como ponto de partida, eu quero dizer algo para você. Como é que nós vamos elaborar isso? Como é que nós vamos lidar com essas questões que eu acabo aqui de descrever? Como é que nós vamos trabalhar com todas essas feridas, com essas inflamações que latejam, que dói, que impedem da gente superar e atingir níveis mais elevados de felicidade, de bem-estar, de autorrealização? De fato, não existe um caminho mágico, não existe fórmulas mágicas, não existe um imediatismo que possa fazer com que a gente supere aquilo que foi construído e que foi feito na nossa infância e que ao longo dos anos nós viemos reforçando este comportamento de algum modo. A primeira coisa que eu preciso entender, vamos lá, é que todos nós carregamos um repertório inconsciente. Vamos lá? Esteja consciente que todos nós carregamos um repertório inconsciente. Nós temos como um mecanismo de defesa a tendência de recalcar, de colocar lá nos porões do nosso inconsciente aquilo que é desagradável, aquilo que nos provoca desprazer. Muito sabiamente, Freud já tinha dito que nós fugimos da dor, buscamos o prazer e evitamos a dor. Portanto, a partir desses acontecimentos dolorosos, nós guardamos dentro da amígdala um depósito inconsciente. Nós carregamos um depósito inconsciente, Portanto, as raízes das nossas relações amorosas, por exemplo, encontram lá nas figuras parentais. Se eu fui amado, eu posso amar, Se eu fui beijado, eu posso beijar. Eu estou procurando aqui
algumas referências. Se eu fui beijado, eu posso beijar. Se eu fui amado, eu posso amar. Então, todas essas vivências, elas ficam como que repertório. E por que eu uso esta palavra repertório? Porque na fase adulta eu vou usar esta bagagem emocional que eu tenho, esta bagagem psicológica que eu tenho, essa bagagem de afetos que eu tenho. Esses afetos, esses repertórios podem ser bons, mas podem ser muito dolorosos. E muitas coisas que acontecem conosco quando nós éramos crianças, ou seja, produz coisas muito benéficas, mas outras situações são doentias, elas produzem muita dor. Portanto, eu tenho que ter consciência deste repertório que se dá a nível inconsciente. Então, o modo como nós nos comportamos hoje, a maneira como eu vejo o mundo, os fatos, a realidade, é determinado basicamente por essas experiências infantis. Nós carregamos, então, um repertório inconsciente que é construído pela nossa história de vida, o que faz com que muito frequentemente nós elaboremos falsas percepções, como essa moça que ao receber um elogio, ver naquele elogio, né, algo depreciativo, porque essas experiências distorcem a nossa percepção da realidade. Por isso, é muito comum nós atribuirmos significados a experiências que não são objetivas. Maslow dizia que uma pessoa mais autorrealizada é aquela que tem uma percepção mais objetiva da realidade. Em síntese, não fica vendo chifre em cabeça de cavalo, né? Isso é tão assim forte, porque isso pode estragar tantas relações de amizade, de amor. Portanto, nossas premissas básicas, nosso repertório inconsciente está lá na infância, são construídas na infância. E elas vão ser as referências primordiais e podem assumir o controle das nossas melhores intenções ao produzirem as suas próprias. É como se a memória tivesse um psiquismo próprio, né? Uma mente própria. Por isso é muito importante a gente lidar com este repertório. Quais são os meus repertórios? Eles são bons? Eu vou agir de acordo com os repertórios que eu tenho. Segundo, olha então para a sua história individual e para a sua história ancestral. Eu vou explicar. Olha um pouco para a sua história. Por exemplo, como é que está sendo as suas escolhas afetivas? Alguém me perguntou, eu tenho curiosidade por que, né, que eu escolho sempre rapazes muito mais novos do que eu. Não tem nenhum problema você estar com um homem mais novo do que você, desde que essa escolha por um rapaz muito mais novo que você não tenha fruto em alguma questão inconsciente não trabalhada, não elaborada. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, minha querida, não pergunta apenas por que você escolhe rapazes muito mais novos que você, mas também faça uma outra pergunta, por que os rapazes muito mais novos do que eu me escolhem? Ou seja, não é apenas você que escolhe o outro, mas é o outro que te escolhe também. Neste caso, há duas escolhas dentro do campo amoroso, a escolha dele por uma mulher bem mais velha ou mais velha, e a sua escolha que é sempre por um homem mais novo ou muito mais novo. Então você tem que pensar, olha para a sua história, como está sendo as suas escolhas amorosas, né? Por exemplo, você teve alguma questão na sua sexualidade, você teve dificuldade no seu namorado, você traiu seu namorado, você é noivo, você traiu seu noivo, você casou, traiu seu marido.
Dá uma olhada, o que está acontecendo? O que faz você reencenar esta prática? Olha para a sua história, né? Você ganhou dinheiro, perde, ganhou dinheiro, perde, ganhou dinheiro, perde. O que está acontecendo? Você cria amizades sólidas e de repente destrói, ou de repente não é mais seu amigo? O que está acontecendo? Quais são? Você começa um curso e não termina? Olha para a sua história. Esteja atento para perceber o que está acontecendo no curso da sua história. Na minha prática clínica é muito comum, né? Eu recebo um rapaz, um homem que a sua esposa traiu, tá? E vamos lá, ela traiu, e aí eles vão perceber que ela traiu ao longo da vida, desde o namoro, noivado, ou às vezes ele traiu, mas ele traiu no namoro, ele traiu no noivado e traiu agora no casamento. Né? Ou seja, é o padrão que eles construíram. E aí, às vezes, quando ele vai olhar para a vida dele, ele teve lá uma história com 13 anos, foi rejeitado por uma namoradinha, com 18 anos a namorada traiu ele também, aí com 25 a outra namorada também trai. Mas para aí, o que está acontecendo? Será que todas essas mulheres que eles escolhem, né, têm esse comportamento? Ou ele, de algum modo, pode estar se comportando de tal maneira que provoca na outra ou no outro determinado comportamentos de infidelidade. Ou os dois juntos, ou ela tem uma inclinação e ele faz com que o seu comportamento a vulnerabilize. Comportamentos masculinos podem levar a uma mulher estar vulnerável sexualmente. E o que pode fazer com que essas mulheres, mesmo sendo mulheres bacanas, etc., acabam se vulnerabilizando. Porque ele se tornou fraco, impotente. O que aconteceu aqui? São vários fatores. Portanto, olhe para a sua história. Olhe para a sua história individual, seja no campo amoroso, seja no campo financeiro, seja no seu trabalho, né? E comece a observar, porque é possível que esses repertórios inconscientes visibilizam, mostram o seu rosto, a sua cara. E todos nós temos uma parte do nosso self que nós não conseguimos identificar, que nós não conseguimos encontrar. Olha para a sua história individual, mas não olhe apenas para a sua história individual. Olha também para a sua história ancestral. Vamos lá? O que eu quero dizer com história ancestral? A história do seu avô. Eu já cuidei de pessoas com comportamentos muito curiosos, né? O avô se matou com 60 e tantos anos, o pai também se matou com 60 e poucos anos, e esse sujeito me procura lá para os seus 40 anos. Olha só que coisa. Ou seja, há uma ancestralidade. Em Narcisismo, a obra de Freud, já em 1913, 1914, né, ele vai dizer que cada sujeito está sujeito, que cada pessoa está sujeito a uma cadeia de geração como um elo de transmissão. Olha que coisa fantástica. Aí Freud já nos dá aí a base por uma psicanálise olhada para a família. Então ele dizia assim, olha, cada indivíduo está sujeito a uma cadeia geracional e ele é um elo nesta cadeia. Eu vejo isso frequentemente. Né? Por isso que é muito frequente homens cujos pais e os avós foram infiéis, ele está ali naquela cadeia geracional. Ele é um elo, né? Mães solteiras, quantas mães que tiveram filhas com 15 anos, 14 anos, 16 anos, geram filhas. E muitas dessas filhas também vão gerar filhas ou filhos com 15, 16 anos. É claro, eu não estou dizendo que isso sempre acontece, mas eu estou dizendo que é comum isso acontecer. Então, olha para a sua história individual, mas olha para a sua história transgeracional. Por isso, a psicologia, ou melhor, a psicanálise ligada à dinâmica familiar vai nos afirmar que você pode
ter uma herança, um legado familiar, e você pode elaborar, metabolizar, trabalhar com esta herança, com este legado. Você não precisa ser refém dessa história transgeracional. Você não precisa, você que é filha, por exemplo, quantas meninas filhas de mães, ela é filha adotiva. Ela pode ter uma dificuldade enorme de internalizar esta figura materna, ou a mãe biológica, que não fez uma boa maternagem, ela não internalizou apropriadamente esta maternagem, porque a mãe dela também é vítima de uma história da avó, que é vítima também de uma história também da sua bisavó. Então é uma cadeia. Aliás, tem um vídeo maravilhoso que eu recomendo você, eu uso demais esse vídeo em alguns treinamentos, se chama Vida Maria, é fantástico, acho que é do governo do Ceará, é extraordinário, mostra uma menininha no Nordeste, ela ali fazendo o seu deverinho de casa, e a mãe muito rude, né, empobrecida, lá no interior, no sertão, impedindo que a menina escreva, e ela tem que pegar a água no poço, varrer a casa, varrer o quintal, cuidar do gado, etc, etc. Então vai se repetindo uma maneira própria de ser mulher, né? Aquela mulher marcada pela dor, pela vida, pelo machismo, que está confinada, né, a carregar a água, a botar a água em casa, a fazer comida, a cuidar dos filhos, 10 filhos. Então vai mostrando essa transgeracionalidade entre uma multiplicidade de comportamentos que são transmitidos. E é interessante que Freud vai dizer o seguinte: então cada sujeito ele é herdeiro de um conjunto, de uma dinâmica intersubjetiva. Papai, vovô, vovó, é o titio, é que está ali tudo nessa trama. Por isso que Freud vai dizer que uma geração ela não pode ocultar das seguintes os seus aspectos psíquicos de maior importância. Olha só, ele pode até querer bloquear uma tendência, né? No entanto, jamais, Freud dizia, vai ser apagada. Uma história e uma vivência, elas jamais poderão ser totalmente apagadas. Por isso que Freud vai dizer que mesmo a mais implacável repressão desses comportamentos, desses impulsos, dará lugar a outros comportamentos, ainda que deformados. Então, por isso que é muito importante olhar para a sua história individual e olhar para a história individual, ou melhor, da sua história ancestral. Isso é muito importante, porque nós nos constituímos a partir desta complexa teia da minha história individual com papai e com mamãe, mas também sou constituído a partir de uma história ancestral que está ligada ao vovô, que está ligada à vovó, que está ligada ao meu bisavô, que está ligada à minha bisavó. E desde a vida intrauterina, passando pela nossa história ancestral e a nossa história individual, ali que se dá antes da vida intrauterina, que se dá a partir dessa pré-história, nós vamos sendo então esses depositários de muitos repertórios que se traduzem a nível inconsciente e a nível transgeracional. Por isso, eu costumo dizer que as raízes psicológicas da trama amorosa se encontram primariamente nessas tramas das nossas interações. Nós internalizamos, o sujeito tem como referência básica o seu papai, a sua mamãe, aquilo que ele viveu. Portanto, é internalizado um próprio padrão, né? Hoje eu lido aí com muita gente, às vezes com muitas mulheres, às vezes com muito homem, que vê com absoluta naturalidade a infidelidade. É isso mesmo.
ela lida, ou ele lida com a infidelidade como fosse algo absolutamente natural. Mas por que isso? Porque a nível inconsciente, esta representação e este padrão de infidelidade, de fato, é algo absolutamente natural, gente. Eu falo aqui o português porque é língua materna, né? Ou seja, isso está em mim. Eu fui inserido no mundo simbólico e me apropriei desta linguagem. Acabam se apropriando de determinadas linguagens, comportamentos, porque foi assim que ela foi criada. Mamãe sempre foi amante do fulano, que é meu pai. E esta criança pode se apropriar desta representação como algo absolutamente natural, né? Bem, então, portanto, os casais vão tender a reencenar e a reviver as suas experiências passadas, movidas por fantasias inconscientes, que são projetadas também nos seus parceiros do vínculo amoroso. Esta é a dinâmica conjugal. Então vamos olhar para a nossa história individual e vamos olhar para a nossa história ancestral. Isso é muito importante, muito. Portanto, o grupo familiar, esse espaço que nos dá origem, é o espaço originário das nossas interações, das nossas intersubjetividade, como nós nos relacionamos com outros sujeitos, à medida que ele precede a nós mesmos e ele vai, de algum modo, nos tecendo. Outra dica muito importante, muito legal, né? Busque conhecimento de si. Ao olhar para a sua história e olhar para a sua ancestralidade, é claro que você está dando um passo para conhecer a si mesmo. Mas esse tópico merece ser falado de uma maneira mais específica ainda. Preste atenção. Todos nós temos uma parte do nosso self que não é percebido. Todos nós temos muitas características que nós não nos damos conta. As pessoas sempre elaboram falsas lembranças sobre si mesmos, falsas percepções sobre si mesmo, do outro, da vida, da realidade. Nós temos uma inclinação ao auto-engano, ao self-deception. Por quê? Lidar com essas partes obscuras, lidar com esses comportamentos inaceitáveis, lidar com esses sintomas que são fruto de traumas e de feridas no passado, dói. Então a nossa tendência é sempre ter faces ocultas de nós mesmos. Ou seja, nós temos um self oculto, uma parte que nem sempre nós estamos conscientes dele. Por exemplo, as nossas teimosias, a nossa arrogância, as nossas incompetências, as nossas sombras, mas também as nossas luzes e possibilidades também nem sempre estamos conscientes. Por isso que é muito importante a gente buscar conhecimento de si. Quando você está participando de uma live dessa aqui, você pode ter certeza. Eu acabo de receber um contato aqui no direct, né? A querida falando assim, puxa vida, as suas lives estão fazendo eu dar conta de mim de questões que eu nem vi na minha terapia. E participando das suas lives, eu me percebo, eu me conheço, eu dou conta da minha história, eu me vejo, né? E ela dizendo que ela sempre, né, foi muito exigente, que não gosta de coisa superficial, né, e que estava vendo uma maneira absolutamente diferente de olhar para o sujeito, para a história dela. Isso é muito bacana, isso é muito legal a gente ouvir isso, né? Agora, isso você tem a chance de se auto-perceber. Enquanto eu estou narrando aqui uma multiplicidade de possibilidades de experiência, eu não estou dizendo que é a sua. E não é também a partir de um determinismo puro e simples, não é causa e efeito. É verdade que o inconsciente produz causa e produz efeito, não há dúvida disso, né? Uma crítica que se faz à psicanálise clássica é o determinismo, que é newtoniano, causa e efeito. Mas o fato de dizermos que não há uma linearidade radical não significa dizer que a linearidade de causa e efeito seja inexistente. Existe. Por isso
que inconsciente é tão poderoso. Por isso que a maior parte das nossas ações, de fato, se processam a nível inconsciente. Por isso que nós escolhemos o que vai nos fazer mal, mesmo quando conscientemente não queremos o mal. Por isso, mesmo quando nós nos esforçamos para fazer as melhores escolhas, nós insistimos em errar novamente. Por quê? Porque nós não estamos percebendo aquelas questões que nos fazem reencenar. Eu preciso conhecer a mim mesmo. Vamos falar isso junto? Eu preciso ampliar o conhecimento de mim mesmo, né? Portanto, nossas ideias, nossas fantasias, nossas ilusões descabidas, nossas racionalizações, nossas desculpas e a nossa incapacidade de olhar para nós mesmos nos acompanham como fosse a nossa própria sombra. E não é fácil conhecer a si mesmo, porque nós temos um mecanismo de defesa, que são vários, desde o recalcamento, que é um, desde a projeção, que é projetar no outro, é o outro, desde as nossas racionalizações, que é o outro, nós estamos sempre dando desculpa, nós estamos sempre buscando ideias lógicas e, às vezes, com muito bom senso, para justificarmos. Por isso, olha que coisa fantástica que o Edgar Morin diz. Nossa autojustificação frenética, a incapacidade de autocriticar-se, os raciocínios paranoicos, né, como aquele que no elogio vê uma depreciação, paranoico, a nossa arrogância, a recusa, o desprezo, a fabricação e a condenação de culpados são as causas e as consequências das piores incompreensões. Gente, quando a gente olha para o cenário político, o cenário de discussão, gente, o que é isso? Olha, gente, isso não adianta se conversar a nível consciente, a nível de debate, a nível de manifestação pública. Eu não estou dizendo que você não tenha que se defender, eu não estou dizendo que você não tenha que falar, mas o que eu estou querendo dizer é que a questão é muito mais profunda, é muito mais complexa. Eu gostaria muito de ver homens públicos se tratando, eu gostaria de ver personalidades públicas estando num divã. Nós íamos ter um país infinitamente mais sadio, sabe? Infinitamente mais curado, com muito mais bom senso na fala dessas pessoas. Por quê? O que se está em jogo ali são as dores do passado, são as rejeições do papai, são as rejeições da mamãe. Olha, gente, independente da sua escolha política aqui, eu já vivi muito na minha adolescência em movimentos políticos, bastante, vivi até os meus 16 anos, participei aí de movimentos estudantis. Hoje eu não estou e não tenho desejo de estar inserido disso, conquanto eu como cidadão, eu não me omito, eu estou aí, né, escolhendo dentro daquelas opções que eu julgo a melhor para cada momento. Pois eu vou dizer uma coisa, o seguinte, olha só, gente, olha só, educadores, homens públicos, professores, juízes, gente, isso tudo tinha que estar num divã. Eu acho honestamente, pessoas que têm um poder absurdo. Ele vai lidar com a situação, com a experiência, a partir de uma história mal vivida, mal elaborada, que acaba distorcendo tudo. E quem é que está livre disso? Ninguém está livre disso. Portanto, isso é muito importante aí, porque às vezes tem comportamentos absolutamente equivocados. Por quê? Porque na realidade, os traumas do passado, seja quem for, seja do desembargador, né? Seja a um juiz, seja do diretor da escola, nós precisamos, gente, olha só, o que mais nós precisamos é de saúde psíquica. A saúde psíquica nos faz viver bem com as pessoas, não nos permite ver no outro aquilo que está em nós, não nos permite criticar no outro aquilo que deveria ser criticado. Portanto, nós precisamos ter todo o cuidado. A incapacidade de auto-perceber-se é uma das principais fontes da incompreensão ou das incompreensões. A incompreensão de nós mesmos impede-nos de enxergar não apenas as nossas próprias sombras, mas também as nossas virtudes. E não nos dá conta que
O vício no outro, na verdade, pode ser o meu próprio vício. Isso é muito importante. Bem, portanto, uma outra dica muito valiosa. Há em cada um de nós um ponto cego. Essa parte obscura do self que nós não conseguimos ver, né? Aquele eu desconhecido, né? O eu desconhecido, aquilo que nós não conhecemos a respeito de nós mesmos. Por isso que uma terapia é tão importante. Por isso que alguns trabalhos de desenvolvimento podem te ajudar, mas eles têm limitações. Eles não vão te ajudar em questões mais severas, em questões mais complexas. Não dá conta? Por isso que é muito importante você entender que todos nós, cada um de nós, carregamos um ponto cego. É uma parte do nosso self que a gente não consegue ver, perceber, enxergar. E que é preciso da ajuda de um outro que nos ajude a perceber. É preciso a ajuda de um outro, como diz Vygotsky. Nós estamos aqui em uma zona que ele chamou de zona real, né? De um ponto real para um ponto potencial. Para a gente vencer esse abismo, nós precisamos de alguém que nos ajude. Nós precisamos de alguém. Lá na frente nós vamos falar um pouco sobre isso. Não hoje, porque o nosso horário já acabou. Mas nós vamos falar sobre isso. Por isso é muito importante a gente buscar esse autoconhecimento para identificarmos esse eu desconhecido, que nós não conhecemos. E para conhecer este eu cego, que todo mundo vê, mas eu não vejo. Né? É um eu cego, é um eu que eu não consigo ver, que está fora do meu campo de percepção. E aí nós podemos evoluir, crescer, nós podemos ter novas possibilidades de elaboração e de recriações. Portanto, cabe a cada sujeito. A maneira como cada sujeito vê e percebe a sua herança e o seu legado familiar pode provocar algumas reencenações de patologias. Mas se ele olhar de uma maneira mais reflexiva, autorreflexiva, ele pode elaborar. E ele não precisa ser refém desses legados. Ele pode estar dentro desta cadeia transgeracional, elaborando a sua história, o seu legado, as suas memórias, as suas feridas, os seus recalcamentos. Se você está com feridas no corpo, feridas na boca, ferida no olho, se você está com uma ferida na testa que não fecha, se você está com algum tipo de ferida, é possível que esta ferida esteja sinalizando outras feridas invisíveis que marcaram a sua história e a sua alma. Bem, daqui a uns 30, 40 dias nós vamos estar abrindo aí a possibilidade para que você faça uma jornada comigo a partir de um curso, Gestão da Vida. Nós queremos ajudar você a elaborar, a trabalhar estas questões de maneira mais efetiva. É claro que nem sempre uma jornada dessa é capaz de lidar com aquelas questões mais graves. Mas eu vou dizer para você que uma jornada bem feita, que um trabalho bem feito, que uma tomada de autoconsciência, de autopercepção pode abrir uma avenida absurda para que você faça esse percurso de elaboração, de crescimento. E lembrando sempre que este percurso não para nunca, porque não é um ponto final de chegada. Estamos sempre diante de pontos de partidas, porque a vida tem que estar dentro de um fluxo de crescimento que não para nunca. Não pare, cresça sempre. Grande beijo para você.